boa tarde. Eu estou um pouco inibido com a qualidade dos meus antecessores aí, ótimos oradores, e confesso que esse assunto que a Patrícia me propôs foi um assunto que me tirou da zona de conforto, e foi uma experiência assim transcendental organizar esse conhecimento e trazer isso aqui para vocês. Eu já estou feliz, já estou satisfeito, já estou achando que foi um sucesso, porque para mim me ensinou muito, para mim. Então eu só vim aqui compartilhar, de repente para alguma pessoa aqui também ajude de alguma forma. Bem, quando a gente pensa em só o assunto para um domingo de tarde, convenhamos, né? Epigenética. Eu vou tentar tornar ele mais light um pouquinho e precisava tocar um jazz, um samba, porque não é muito, tá? Mas vamos tentar fazer uma coisa bem soft. Tá? Eu tive uma experiência de conhecer mais a fundo a espiritualidade, ou desenvolver mais a espiritualidade, antes de entrar para a faculdade de medicina. Eu tinha um ministério de louvor, de evangelismo e tal, e aí comecei a me deparar com o estudo das áreas biológicas, e isso me permitiu compor, formar um mosaico, vamos dizer assim, um quebra-cabeça, de uma forma um pouco diferente do que eu estou acostumado de ver, porque com muito mais critério do ponto de vista técnico, às vezes até com um problema me tornando um pouco cético em relação às coisas. Mas aí, quando alguém fala de epigenética, que é um assunto super importante, vocês vão ver por quê, e espiritualidade, eu preciso afirmar que, uma certa época, eu vi algumas pessoas dizendo assim, olha, esse problema é espiritual, esse problema é físico, esse problema é emocional. Hoje, como André, que estudou, que estuda, que pensa há bastante tempo sobre isso, acho que sempre é espiritual, sempre é físico e sempre é emocional. Não há divisão, não há divisão. Talvez haja didaticamente ou em situações excepcionais, mas nós estamos todos aqui, espero, né? Estamos as emoções, o corpo e o espírito. E a epigenética vem embelezar essa história. Eu vou chorar com essa música. Então, assim, como é que pode, né? Esses aqui são os casos de envelhecimento, dito envelhecimento frágil. Tá? Eu cobri os rostos, peguei fotos com os rostos cobertos de propósito. Como é que pode a gente ver casos assim? Assim, por exemplo, gêmeos da Segunda Guerra, gêmeos idênticos, tá? Vejam bem, como é que pode gêmeos idênticos chegarem tão diferentes nessas idades? Então, aqui à esquerda são de 97 anos, e aqui à direita de 80 anos. Olha os da direita, idênticos. Tá? Só que o da direita tem um detalhe, eles ficaram 50 anos sem se encontrar. Eles não viveram na mesma sociedade, mesmo estilo de vida, mesmas famílias, mesma igreja. Eles tinham um distanciamento de estilo de vida. Isso aqui é uma foto de gêmeas também, idênticas, em que a esquerda foi fumante e a da direita não. Vejam a diferença. Aqui é o caso de uma americana, na esquerda ela tem 53 anos, na direita 74, 21 anos a mais. Vocês podem pensar assim, nossa, ela está gastando em creme, né? Não é o caso, ela já gastava antes, tá? Vejam a vitalidade e o brilho nos olhos dela. E ela entrou para o Guinness, se tornou fisiculturista. Ela começou a malhar aos 53 anos. Agora, quem tem menos de 53, eu pensava, vou esperar para começar a malhar, né? Começar depois. Mas olha que caso, por quê? Por que isso acontece? Por que há tanta diferença? Esse senhor da esquerda, com 85 anos, começou a praticar fisiculturismo. Ali ele tem 93 anos. Cadê o mano? Ó, mano, olha ali, mano. Quero te ver com 93, hein? Vou colocar uma foto tua. Aí é o seguinte, 50 flexões em 45 segundos, 50 barras e 50 abdominais. Cada série em 45 segundos, aos 93 anos. Essa senhora da direita tinha 87 anos e viu uma vez um pessoal praticando rapel. Começou a praticar rapel. E aqui é uma foto dela com 94, à direita. Porque, voltando lá para o primeiro slide, que é triste, olha isso aqui. O que faz tanta diferença na vida das pessoas? Será que é uma maldição? Será que é espiritual? Ou será que é a
conta bancária, ou o partido político. Então, veja que interessante, quando a gente vai ver sobre espiritualidade, de 1946 a 2022, vejam a curva de publicações por cada ano científicas sobre espiritualidade. Né? Em 1946, 1980 era praticamente inexistente, e agora em 2021, 2022 não estava completo ainda, 2021 quase 1000 publicações no mesmo ano. Vejam que crescente, olha que notícia boa que eu estou trazendo para nós aqui. As pessoas estão estudando mais cientificamente a espiritualidade, seus impactos na saúde. Bem, e quais são os benefícios clínicos conhecidos da espiritualidade? E ali eu já usei um termo que talvez seja provocativo para alguém, que é a espiritualidade positiva. Depois eu vou falar sobre espiritualidade negativa. Os benefícios clínicos conhecidos são: previne e auxilia no tratamento de problemas de saúde mental, protege a cognição, funcionamento mental, melhora os parâmetros fisiológicos, a coerência entre respiração, batimento cardíaco, fluxo sanguíneo cerebral e pressão arterial, ela é melhorada com a oração. Isso tem pesquisa de laboratório comprovando, tá? Melhora a recuperação após problemas agudos de saúde, as pessoas se recuperam mais rapidamente, ficam menos tempo internada. Provavelmente alivia o impacto de diabetes. Isso já tem pesquisas declaradamente sobre diabetes, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, AVC, virtualmente de todas as doenças. Aumenta a longevidade. Então eu coloquei aquele blister ali com os coraçõezinhos. Talvez nós estejamos diante do maior remédio que existe no mundo, do melhor, mais abrangente e benéfico remédio que existe no mundo, preventivo e terapêutico, que ao mesmo tempo se alcançam vários benefícios, através da espiritualidade. E aí nós temos esse envelhecimento bem-sucedido, feliz, saudável, que todos nós queremos. Então, podia ser agora o fim da apresentação, né? Acabei, olha que legal. E aí vem aquela história, mas epigenética, né? E uma música para chorar com epigenética, vamos lá. Vai ajudar a epigenética a entrar melhor dentro do cérebro, essa música, né? Vamos lá, vamos abrir para a epigenética. Vamos lá. Como é possível a espiritualidade ser tão importante para a saúde? Vocês viram aqueles resultados? Certo? Já está provado que a espiritualidade, as pessoas espiritualizadas, que praticam sua espiritualidade, são mais felizes. Existem índices de felicidade, elas são mais felizes. Tá? Vivem mais. Mas como é possível isso? Provavelmente para você essa resposta é muito fácil. Poxa, mas esse cara não sabe de nada. Porque espiritualidade é a coisa mais importante da vida. Enfim, a fé tem poder e assim por diante. Só que a gente que trabalha na área biológica, a gente gostaria de ver, né, fotografado, filmado, entrevistado lá, o que acontece lá dentro das células com a espiritualidade. E é sobre isso esse compartilhamento. Como a espiritualidade interfere na biologia? Então, eu queria esclarecer, ter em comum com vocês alguns conceitos antes de prosseguir. Espiritualidade é diferente de religiosidade. São conceitos da literatura médica, tá? A pesquisa, não só médica, a pesquisa em saúde diferencia essas duas coisas. Nem preciso explicar para vocês a diferença, tá? Os dois são super importantes, os dois estão interligados, mas nem sempre uma pessoa que exerce sua espiritualidade frequenta uma religião. E às vezes tem gente que frequenta a religião e não exerce uma espiritualidade, ou exerce uma espiritualidade negativa, tóxica. E aqui também um conceito que eu acho que é bem importante a gente ter bem claro antes de continuar, que é a composição do ser humano. Óbvio que isso aqui é uma questão arbitrária, didática. A gente pode colocar corpo, espírito e alma, enfim, corpo, mente, emoções e espírito, etc. Tal. Emoções, talvez, tenham a ver com alma. A gente encontra, até eu fui dar uma olhada na Bíblia, né? Tem a Bíblia de Thompson, que eu gosto de usar para estudar. Emoções e espírito, pô, só tem 10 minutos, vamos lá. Emoções e espírito, por vezes, se sobrepõem. Mas nós não somos só espírito e corpo. Existe outro elemento chamado emoções, emoção. Essas palestras que eu vi agora de tarde, quase todas, são muito sobre emoção. São sobre emoção.
pouca coisa sobre espírito, sobre corpo, provavelmente o Dr. Juliano falou muito bem, mas são sobre emoção. Tá? E aí, assim, se alguém me pergunta, mas André, envelhecer bem é cuidar bem do quê? O que é envelhecer bem? É ter taquimédia, é ter Unimed, é ter conta no Instagram? Não, é cuidar bem desse trio, do espírito, das emoções e do corpo, que são totalmente diferentes. É preciso equilíbrio. Se você tem se dedicado demais ao espírito, talvez esteja esquecendo das emoções e do corpo. E assim por diante. Segundo evidências científicas, não é a opinião do André, tá? Por favor. Humildemente eu trago esse conhecimento que eu captei da literatura. A espiritualidade pode fazer mal à saúde. Isso faz muito sentido para mim, sabe? Eu frequentei muito a igreja por uns 8 anos. Assim, depois que eu aprendi isso aqui, ó, sobre espiritualidade tóxica, fez muito sentido. Muitas pessoas que eu conheci na igreja, conheço hoje, eu vejo, nossa, cara, isso não é uma espiritualidade saudável. Então, o que a espiritualidade traz de ruim quando ela é mal praticada? Culpa, vergonha. Culpa, eu fiz algo errado. Vergonha, eu estou errado. Atitudes negativas em relação a estranhos. Devoção e obediência não questionadoras. De repente, a pessoa não tem mais opinião ou dúvidas. Você não pode mais ter opinião. Isso é irreal. Nós continuamos sendo seres emocionais e físicos. Meu espírito se converteu, meu espírito, enfim, renasceu, foi iluminado, mas o corpo e as emoções, não necessariamente. Dúvida ou incerteza sobre as crenças também é um fator que a literatura médica indica como causador de ansiedade e depressão entre praticantes de espiritualidade. Interações desgastantes com outros membros da igreja. Quando substitui o cuidado médico, você pode abandonar a radioterapia, que isso aí vai ser tudo, nossa oração vai te curar. Pode parar teus remédios hoje, que isso está curado. Crenças que caminham em direção ao fundamentalismo. Enfim, a espiritualidade tóxica é aquela que nega as dimensões física e emocional do ser humano. Você não precisa mais de nada, só do espírito. Não faz sentido. Senão nós não estaríamos aqui. Não faz sentido. Por algum motivo existe corpo carnal e por algum motivo existem as emoções. A gente sabe que a igreja, agora a espiritualidade positiva, que eu tenho certeza que todos vocês praticam, ela é cheia de propósito, ela traz propósito para a nossa vida. Ela traz apoio emocional quando a gente precisa na vida em igreja. Ela traz apoio social para os momentos bons e ruins. Ela faz muito mais do que isso, em termos emocionais, das neurociências. Ela aumenta o autocontrole, humildade, diminuição da raiva, gratidão, cuidado com o corpo, compaixão, sensação de pertencimento, sabedoria. Vocês sabiam que a medicina está começando a estudar sabedoria? Já tem uns estudos maiores há uns 4, 5 anos, com mais de 100 mil indivíduos. Eles querem encontrar o que é a sabedoria. Por que a sabedoria melhora a saúde? Controle do estresse, resiliência, resistência ao sofrimento, autotranscendência, autorregulação, altruísmo, satisfação com a vida, autoestima, generosidade, otimismo, capacidade de perdoar. Isso que vale ouro, gente. E aí o que acontece? De novo, slides que não tem nada a ver com a música, viu? Teria que ser um rock, talvez um AC/DC, alguma coisa assim. Opa, AC/DC não. Aí é o seguinte, nós temos os emojis aqui que são o quê? São as emoções, tá? Então imagina que você está com as emoções, qualquer uma delas, você sentiu, ok? Ninguém escolhe sentir. Os atores não conseguem simular sensações, emoções, isso é provado cientificamente. O rosto, é impossível simular um sorriso. Tá bem? Você quer ser agradável? Está na cara. Isso se chama sorriso de Duchenne, que é o sorriso espontâneo e verdadeiro. A elevação do zigomático, enfim, existe uma fisiologia, você percebe que é verdadeiro ou não. Você percebe se é autenticidade ou não, e já está comprovado por um neurologista francês, que é Dr. Duchenne. Você sentiu essa emoção, certo? O que acontece no teu corpo? O cérebro encaminha uma mensagem para o corpo e ocorre um derrame no seu corpo de hormônios, substâncias. Essas substâncias vão circular pelo corpo até pequenos vasinhos, até cada célula, praticamente cada célula.
se não todas, quase todas do corpo, em todos os órgãos. Ali as células, a gente está vendo um punhado de células, assim. Não vou entrar em complexidade, mas a célula é bem complexa, tá? Quem quiser, boa sorte, quem quiser estudar com calma. E dentro do núcleo de cada célula existe um material que nada mais é do que uma espécie de manual de instruções, tá? Que é o nosso código genético. Lembram daquilo que acontece quando a gente se emociona, que é um derramar de hormônios e substâncias no nosso corpo. Essas substâncias alcançam, gente, esse DNA. Como esse DNA vai ser utilizado? Tá? Aqui eu tenho um manual de uma coisa 1 trilhão de vezes mais simples que o corpo humano, que é um micro-ondas da Brastemp. O que vocês acharam? Quem é que já leu um manual inteiro do micro-ondas da Brastemp? Ninguém. Depois reclamam, para que tanto botão? Né? Eu nunca li, só uso um botão, praticamente, 2 botões. Mas olha o tamanho do negócio, certo? Multipliquem por 1 bilhão de vezes isso aqui. É a complexidade do ser humano, do código genético. E aí você pode fazer umas analogias, por exemplo, se você tem uma predisposição genética para esse lado, se você não alimentá-la e sim alimentar o outro lado cresce e esse lado não cresce. Se você tem 2 cães, eu coloquei 2 cães queridos, né? Você pode escolher alimentar o maior ou o menor dentro de ti e aquele vai se desenvolver mais. Você pode ter um leão adormecido, que, por exemplo, pode ser um câncer de garganta, que está esperando só tomar uma certa quantidade de álcool e você acordar esse leão. E, por incrível que pareça, você pode ter um terreno, uma área da sua vida que não está legal, da sua saúde, está muito mal, na verdade, da sua saúde, mas se você começar a cuidá-la, como se cuidou desse terreno, limpar essa área, investir nessa área, cuidar da terra, isso pode levar 6 meses, 1 ano, 3 anos, o tempo que o tempo leva da biologia humana, você pode ter um florescimento, como se tem à direita. Então, epi vem de, aí sim a coisa mais improvável do mundo, né? Falar conceito científico com essa música. Epi, sobre, acima, que controla, epigenético, que controla os genes. Então, é o estudo de como nossas escolhas controlam a manifestação da nossa genética. Lembrem de um piano, olha, a maioria das teclas estão em silêncio, tá? É o seu código genético. O que vai determinar a música, o que vai acontecer na sua vida, são as teclas que são tocadas, ou as que são mais tocadas, ou tocadas mais forte. Assim é a epigenética. Tá bem? Entendemos? Você está aí com um código genético, milhões de informações. Aquilo que você favorecer no seu estilo de vida, você vai ouvir mais, certo? O que você deixar em silêncio, vai ficar em silêncio. E aí a grande mensagem é que você não é vítima do seu passado e da sua genética. E assim, as alterações genéticas não vêm só dos nossos pais, também vêm do que a gente fez na nossa vida, nos primeiros 7 anos de vida, por exemplo. Tá? Tempo esgotado, so sorry, viu? Eu vou tentar um pouquinho, mas 2 minutos. Oi, querida, né? E aí... Então, não é só também, é uma herança que a gente traz ao longo da vida. Poxa, André, eu não cuidei da minha saúde os primeiros 20, 30 anos da minha vida, e agora? Você não é obrigado a sofrer ou passar por isso. Isso pode ser modificado. Então, o espírito, ele tem uma interferência, ou a espiritualidade, direta nas emoções. As emoções têm uma interferência direta no corpo. Não vejam emoções como algo puramente abstrato, subjetivo, impalpável. Não, emoções, em certa medida, são palpáveis. São hormônios, neurotransmissores, fenômenos fisiológicos que estão acontecendo comigo e com vocês aí agora. E a epigenética vai agir aqui, na interação entre emoções e corpo. Agora, o espírito diretamente, ou espiritualidade, interferir na epigenética sem passar pelas emoções, eu não encontrei literatura sobre isso. Às vezes o espírito e o corpo estão bem cuidados, mas as emoções são maltratadas. Gente, 95% de quem nós somos, agimos, é subconsciente. Eu não consigo mudar. Mas, claro, você não mudou seu subconsciente. É 5% a racionalidade. Então, quando a gente começa a falar de emoções, as emoções são uma carta do nosso subconsciente para o nosso consciente. Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto assim?
Por que eu marejo quando eu falo de tal assunto? Por que minha voz embarga? Por que essa pessoa me causa uma má sensação? Isso é uma mensagem do meu subconsciente. Tá? Tem uma coisa que não está legal, não está bem resolvida. São negadas. Gente, reprimir, negar emoções é uma causa conhecida de câncer, tá? Porque mantém um estado de defesa crônico, subconsciente, estado inflamatório, liberação de cortisol e adrenalina a longo prazo. São usadas contra o próprio indivíduo. Eu sou muito querido com vocês, mas comigo eu sou um carrasco. E cuidando das emoções, então, algumas dicas bem rápidas, estamos chegando ao fim, tá? Mude seu jeito de pensar sempre que for necessário. Isso é possível, isso é válido. Faça acontecer emoções positivas, gente. Então, assim, se eu pisar no chão sem meia, sem calçado, na grama, né, quando eu estou me sentindo mal, eu vou sair me sentindo um pouquinho melhor. Se eu tomar um chá quente, quando eu não estou me sentindo bem, eu vou me sentir um pouquinho melhor. Se eu fizer uma oração, se eu cantar uma música, desde que não seja Roberto Carlos, ou músicas que favoreçam a depressão, né, uma música positiva, começa a gerar. Se eu encontrar pessoas que eu gosto, que contam piada, eu posso, através das interferências no meu entorno, influenciar o meu subconsciente, que é 95% de como eu me sinto. Tá? Então, às vezes a gente quer, não, eu quero melhorar, eu vou melhorar, eu quero... Melhora, não é assim, não é assim. Vai te preparando o teu subconsciente, o teu cotidiano, atividade física, o que tu come, assim por diante, como o Dr. Juliano deve ter falado antes. Fale com alguém, muitas vezes com um psicoterapeuta. E aí, finalizando, né, cuidando do espírito, das emoções e do corpo, espírito, emoções e corpo. Estaremos, através da epigenética, interferindo diretamente na nossa saúde de amanhã. E eu trago aqui uns versículos, porque isso aqui para mim é central. Tá? Quando Jesus disse assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ok? Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não sei para quem que ele estava falando naquele momento, de repente ele estava falando para pessoas mais egoístas. Falou, olha, se tu amar o outro como tu te ama, mas não estava falando com o gringo descendente dos pobres aqui da Serra. Porque é uma falta de amor próprio tremenda. Eles não aprenderam a se amar, não sabem se amar, não conseguem se amar, não aguentam se amar. Aí como é que a gente vai dar uma orientação? Ame ao próximo como a si mesmo, cara. Cara, essa pessoa não aprendeu a se amar ainda. Mas e aí? Aí que entra a espiritualidade. Olha que legal, os valores cristãos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo do meu filho mais novo, amando a si mesmo. Tá? Vou fazer uma oração, se vocês preferirem. Podem tocar para mim, por favor? É 1 segundo. Meu Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Sou cheio de luz, amado, protegido por Deus. Sou inteligente, capaz, saudável e muito, muito feliz. Obrigado, assim seja. Amém. O que acontece? O Marcelo, a gente é praticante de catolicismo, onde não, a gente ensina essa oração para ele, não. Tá? Ele está amando a si mesmo. Eu sou querido, eu sou legal. Né? Quando a gente tem um amigo passando sufoco, a gente chega, poxa, cara, tu é um cara gente boa, meu. Mas eu matei alguém, cara. Não, matei é muito legal. Não, matei a família inteira, mas tu é legal, cara. Não, eu matei... Não importa, a gente é amigo, a gente fica com a pessoa. Agora, com nós mesmos, nós temos que praticar autocompaixão. Então, amar como a si mesmo. E amar como a si mesmo, finalizando, sim, é deixar fluir as nossas emoções, gente, os nossos sentimentos. Encontrar autenticidade. Autenticidade. Não são conselhos, não são livros, não são guias que vão determinar aonde a gente vai se sentir autêntico. Nada vai determinar. Já está determinado, nós já somos o que nós somos. A dificuldade é descobrir. Interessante que eu ouvi falar sobre isso nas últimas palestras, para quem assistiu, né, sobre identidade, sobre autenticidade. Amar a si mesmo é se permitir ser autêntico também. Então, muito obrigado, essa é a minha família e foi um grande prazer estar com vocês.